Capítulo 230, Torneio dos Melhores, 20. Autor, Rafael Batista. Revisão, J.F.P. Enquanto Zaltien se perdia em seus próprios pensamentos e tentava imaginar se o olho realmente se resumia a Almada, Yang o interrompeu, fazendo um pedido bastante inusitado. Zaltien. Ele não está bem. Você pode ajudá-lo? Yang pediu enquanto apontava para o Qion, que estava no limiar entre a vida e a morte. Imediatamente, Zaltien fez uma expressão confusa e questionou: Yang, você está ficando louco. Ele é um concorrente, e você quer que eu o ajude? Com uma expressão complicada, Yang respondeu: é uma longa história e eu não posso te explicar agora, mas eu conheço aquele cara. Eu tive que fingir não conhecê-lo, mas eu garanto que ele é um aliado, então, por favor, ajude-o. Assim que aquelas palavras caíram, Zaltien fez uma expressão séria e deu um olhar de canto para o Yang, antes de começar a caminhar e comentar: você está com segredinhos demais para o meu gosto. Venha, eu vou ajudá-lo, mas não pense que isso ficará sem respostas. Enquanto Zaltien e Yang faziam aquela caminhada, o clã do Sol se mobilizava para socorrer o Qion. Contudo, mesmo de longe, o médico do clã sabia que a situação dele não era nada boa. Preparem uma sala de cirurgia e uma equipe de auxiliares. Se for preciso, contratem os melhores médicos que puderem. Às pressas, o médico do clã do Sol passou algumas instruções para a comitiva. Imediatamente, o líder da comitiva apontou para os outros membros e berrou: andem logo. Ele não cobrou nada para nos representar no torneio e lutou muito bem. Se não fosse por aquela artimanha no final da luta, ele teria ganhado do top 1 da primeira fase, então, o mínimo que podemos fazer é ajudá-lo. Agora sim, a comitiva do clã do Sol começou a se mover, a fim de cumprir todas as ordens e socorrer o Qion. De repente, quando o médico e o líder do clã estavam prestes a entrar no portal que levava ao Qion, uma voz calma e prestativa soou de trás deles: senhores, eu sou um médico razoavelmente bom. Me deixem ajudá-los. Imediatamente, os dois olharam para trás e visualizaram Zaltien caminhando na direção deles. Você? O que significa isso? Por que você ajudaria um rival? Sem entender ou gostar daquilo que tinha escutado, o líder do clã questionou. Senhores, nós não temos tempo para explicações agora. Eu só quero ajudar, então, deixem-me dar uma mão a vocês. Sabendo da urgência da situação, Zaltien evitou continuar conversando. Chefe, deixe ele vir. Nós não podemos perder tempo. O médico do clã se apressou e encerrou o assunto. Tanto faz. Venha conosco. O líder do clã comentou: antes de avisar, eu ficarei de olho em você. Se você fizer alguma coisa suspeita, eu te matarei aqui mesmo. Zaltien concordou com a cabeça enquanto apontava para o portal, indicando que eles deveriam se apressar. Oxi. 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 Em um instante, Zaltien, Yang, o líder, e o médico do clã do Sol apareceram no deserto, bem na frente do Qion. Prontamente, o médico do clã se abaixou, tocou no Qion e fez um diagnóstico da situação. Vários ossos dele estão quebrados e perfuraram artérias, veias e órgãos. Chefe, é praticamente impossível salvá-lo. Assim que escutou aquilo, o líder do clã do Sol fez uma expressão de pesar e respondeu: Huang, tente fazer o que puder para que consiga ao menos chegar à sala de cirurgia. Certo. Eu vou cauterizar as artérias e órgãos dele e deixarei os ossos terminarem de fazer o trabalho de estancar as hemorragias. Huang, o médico, respondeu. Não faça isso. De repente, Zaltien entrou na conversa, gritando: Ram!
Imediatamente, Huang e o líder do clã se viraram e lançaram olhares impacientes para o Zhao Tian. Enquanto os dois olhavam para ele, Zhao Tian afirmou: eu sei que vocês querem ajudá-lo, mas se fizerem isso, vocês vão efetivamente matá-lo, ou no mínimo, transformá-lo num vegetal. Demonstrando uma clara discordância com o que escutou, Huang berrou: você escutou o que eu falei. Ou fazemos isso, ou ele morre. Calmo, Zhao Tian deu alguns passos à frente e falou: por favor, deixe-me analisá-lo e dar uma segunda opinião de tratamento. Nenhum de nós queremos vê-lo morrer ou ficar entrevado em uma cama. Antes mesmo que uma resposta caísse, Zhao Tian se abaixou, tocou no peito do Qion e sondou o real estado dele. Enquanto isso, haja vista que aquela situação não era nem um pouco boa, o torneio ficou parado e o próximo sorteio ainda não tinha começado. Nesse momento, todas as telas e olhares estavam sobre o Qion e aqueles que tentavam socorrê-lo. Ei! Aquele ali! Não é? O que ele está fazendo ali? Ele não pertence à comitiva do Clã da Graça. Porque ele está naquela arena. Os meus olhos estão me enganando ou ele está ajudando no socorro de um adversário. Vamos ficar de olho nele. Ele deve estar armando alguma coisa. Sim, não há precedentes desse tipo. Um candidato ajudar um adversário. Isso nunca aconteceu nesta competição. Quando visualizaram Zhao Tian na arena, prestando socorro ao Qion, os espectadores ficaram sem entender o que estava acontecendo ou o que esperar daquela atitude inusitada. Vários pensaram que havia alguma intenção obscura por trás daquele ato, porém alguns poucos, que tinham um coração mais otimista, ficaram admirados com o que estavam vendo e acreditaram que aquilo era apenas um gesto de boa vontade. Na plataforma, todas as comitivas também ficaram com os mesmos sentimentos. O que ele está fazendo? Ildival questionou o que estava vendo. Você se esqueceu que ele representa o Clã da Graça. Aquele clã sempre foi conhecido pelos seus médicos que ajudavam qualquer pessoa em necessidade. Ranyar comentou. Contudo, ele estava sendo otimista demais, pois não havia muita nobreza por trás daquela atitude do Zhao Tian, porque ele só estava fazendo aquilo a pedido de Ye Yang. Cruz. Está vendo? Ele é uma boa pessoa. Em outro ponto da plataforma, Nate falou, na mente do Cruz. Patético. Ele está apenas querendo aparecer. Tairun, que tinha uma forte rixa com Zhao Tian, viu a situação com outros olhos. Eu não penso assim. Talvez, ele esteja pensando em um futuro muito além deste torneio. Ryuji deu uma opinião bem diferente do seu companheiro. Esses dois são bem interessantes. Joster, por sua vez, continuou com suas análises e murmúrios misteriosos. Enquanto todas aquelas suposições continuavam, Zhao Tian já tinha pensado em uma forma de tratamento diferente da que Huang tinha em mente. Nesse momento, a melhor opção que temos é mover os ossos que estão estancando parte das hemorragias, costurar rapidamente os órgãos e artérias, e reconstituir a maior parte do tecido danificado. Zhao Tian falou. Imediatamente, Huang sacudiu a cabeça, deu uma tapa na mão do Zhao Tian, afastando-a do Qion, e respondeu, só se você viver em um mundo de sonhos. Não tem como estancar todas as hemorragias que surgirão quando você mover os ossos. Isso é humanamente impossível. Ninguém pode fazer isso. Depois de responder aquilo, Huang tocou novamente no Qion, mas Zhao Tian afirmou, eu posso fazer isso. Instantaneamente, Huang perdeu o resto da sua paciência e gritou, saia daqui, moleque. Na medicina não há lugar para sonhadores. Assim que aqueles berros caíram, Zhao Tian, que para falar a verdade, nem queria estar ali, também perdeu a paciência, olhou para o Ye Yang e falou, Ye Yang.
Eu só estou fazendo isso porque você me pediu, então. Tire esses dois daqui e, aconteça o que acontecer, não deixe eles me interromperem. Tape. Vu. Imediatamente, Yang agarrou o ombro direito de Huang e o arremessou para trás. O que? Bang! Assim que o Huang foi arremessado, o líder do clã do Sol franziu os senhos, mas antes que pudesse agir, ele foi chutado no peito, pelo Yang. TSSSSSSSSSSSSSSSS. Depois de arremessar Huang e o chutar o líder do clã do Sol, Yang criou duas abrasantes e grandes chamas vermelhas, que envolveram os seus punhos. Me desculpem por isso, mas vocês precisam confiar na gente. Num tom de desculpas, Yang se explicou. Eu vou te matar, moleque. Depois de dar alguns passos para trás, o líder do clã do Sol ficou com uma face escura e berrou. Enquanto isso, Zhao Qian estava se apressando para que o tratamento fosse feito o mais rápido possível. Crack! 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 Usando a sua energia espiritual verde, Zhao Qian envolveu e moveu os ossos do Qion enquanto empurrava algumas sementes dentro da goela dele. A cada movimento, os ossos faziam um barulho perfeitamente audível. Assim como previsto, no instante que os ossos se moveram, as hemorragias se intensificaram bastante, porém, graças aos espíritos da vida, as sementes que Zhao Qian fez o Qion engolir começaram a brotar rapidamente, criando finas raízes, tão finas quanto uma linha de costura. Soish. 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 O próximo passo exigiu toda a concentração do Zhao Qian, pois várias raízes estavam sendo controladas ao mesmo tempo enquanto atravessavam os órgãos danificados e literalmente costuravam cada um deles. Enquanto Zhao Qian fazia o tratamento, os arredores dele se transformaram em uma panela de pressão. Huang e o líder do clã do Sol estavam prontos para rasgar Yang ao meio. Porém, outra coisa ainda mais preocupante estava acontecendo. Os 8 oficiais da guarda de Turup atravessaram o portal e entraram na arena. Qual é o sentido disso? Um dos oficiais, que não estava com cara de bons amigos, questionou Yang e os outros. Esses moleques. Eles estão nos impedindo de tratar o nosso lutador. O líder do clã do Sol respondeu enquanto apontava para Zhao Qian e Yang. Rapidamente, Yang esticou os braços, como se indicasse que não queria lutar e respondeu, não é nada disso que os senhores estão pensando. Eu sou um amigo do Qion e a gente só quer ajudá-lo. Você fala isso depois de me chutar. O líder berrou, antes de continuar. Saia da minha frente, antes que eu te mate. Imediatamente, um outro oficial entrou na conversa, ordenando, ninguém se move. Vocês farão o que eu mandar. No mesmo instante, os três praticamente congelaram e o oficial ordenou, líder e médico do clã do Sol. Fiquem calmos e evitem transformar essa situação em algo pior do que já está. Garoto? Saia da frente e deixe que os dois prossigam com o tratamento. Enquanto isso acontecia, uma forte luz verde emanou de Zhao Qian e Qion. Garoto? Você também. Afaste desse jovem. Mesmo sem entender o que Zhao Qian estava fazendo, o oficial apontou para ele e ordenou. 5 segundos se passaram e Zhao Qian sequer se moveu, ele simplesmente ignorou aquela ordem. Chuin. De repente, sem obter nenhuma resposta ou ação por parte do Zhao Qian, o oficial sacou uma espada e deu o último aviso, eu não repetirei de novo. Levante-se imediatamente e afaste-se desse jovem. Enquanto o oficial dizia aquilo, a luz verde ficou ainda mais intensa, mas Zhao Qian permaneceu imóvel. 1 segundo. 2 segundos.
3 segundos se passaram, e Zhao Tian não acatou a ordem. Morra! O oficial murmurou enquanto cortava na direção do Zhao Tian. Tape! De repente, antes que aquele movimento fosse completado, Zhao Tian colocou a mão direita no chão, se apoiando para levantar. Eu já terminei. Zhao Tian falou enquanto levantava as mãos, indicando rendição, e o movimento do oficial parou antes de atingi-lo. O que você fez, moleque? Assim que escutou aquilo, Huang ficou preocupado e berrou. Cof! Cof! De repente, 2 tosses saíram da boca do Qion, que lentamente abriu os olhos. Imediatamente, todos os olhares se voltaram para o Qion enquanto Zhao Tian dizia: eu apenas impedi que vocês matassem ou aleijassem aquele cara. Tape! 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 Sem pensar em nada, Huang correu até Qion e se abaixou para ver o que estava acontecendo. O que está havendo? Por que tem tanta gente aqui? Enquanto era analisado pelo Huang, Qion fez uma expressão confusa e perguntou com uma voz fraca. Evite falar muito e fazer qualquer esforço físico pelos próximos dias. E agradeça a ele. Assim que escutou aquilo, Zhao Tian apontou para o Yang e falou. Imediatamente, os olhos do Qion seguiram o dedo do Zhao Tian e ele perguntou: Yang, foi você quem fez isso? Imediatamente, Yang sacudiu a cabeça e respondeu: não, foi o Zhao Tian quem te salvou. Eu só fiz a função de pedi-lo. Ramph. Zhao Tian bufou, antes de olhar para o líder do clã do Sol e o Huang, e comentar: não se engane. Se ele não tivesse me pedido, você morreria nas mãos daqueles 2. Isso. Enquanto aqueles 3 conversavam, Huang estava com uma face perplexa, repetindo as mesmas palavras. Huang. O que está acontecendo? Vendo a reação estranha do Huang, o líder do clã perguntou. Tá. Todas as hemorragias foram estancadas e todos os ossos foram colocados no lugar. Ele não corre nenhum risco de morte. Huang respondeu, tentando acreditar nas palavras que saíam da sua própria boca. O que? Imediatamente, o líder do clã arregalou os olhos e soltou um grito de surpresa. O corpo dele está cheio de raízes, que estão mantendo as feridas costuradas e fazendo talas nos ossos. A maior parte dos tecidos danificados foram reparados e, na pior das hipóteses, com um tratamento fuleiro, ele se recuperará em umas 2 semanas. Huang explicou um pouco mais sobre o que tanto te espantava. Enquanto escutava aquilo, o líder do clã do Sol ficava movendo a cabeça, olhando para o Zhao Tian e o Qion, mas não conseguia dizer nenhuma palavra. Haha! Zhao Tian, por sua vez, deu um riso sapeca enquanto coçava a nuca e perguntava num tom descontraído: e então? Vocês podem perdoar a gente?